Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje a gente vai construir aí bissetriz, né? Já tem aqui no canal vídeo falando da bissetriz como lugar geométrico. E agora eu vou falar pra vocês como que a gente realiza essa construção e por que que essa construção é válida, tá? Então primeiro eu vou ensinar um método, né? Então um procedimento, depois eu vou justificar esse procedimento. Então aqui eu tenho um ângulo. A bissetriz, ela é uma semi-reta, pode ser uma reta também, se a gente olhar para o ângulo externo, mas aqui eu vou focar no ângulo interno, né, nesse ângulo aqui agudo. A bissetriz, ela tem como objetivo dividir um ângulo em duas partes de mesma medida. Então, ela vai ser uma semi-reta que vai dividir esse ângulo em duas partes congruentes. Pensa que se esse ângulo medisse 50 graus, cada parte mediria 25. Se ele medisse 70, cada parte mediria 35. Esse é o nosso objetivo. E é uma construção que ajuda bastante a gente a realizar construções mais complexas, como medidas de ângulos, circunferências inscritas e coisas do gênero. O processo é muito simples, ó. Vai abrir o seu compasso em qualquer medida, qualquer. Com o centro na origem do ângulo, você vai determinar 2 pontos. 1, 2. Você pode fazer a circunferência inteira, caso você queira, mas só o que interessa são os pontos que estão nas semi-retas e nessa circunferência que a gente determinou. Eu vou nomear esses pontos mesmo sem ter necessidade para a construção, só para a gente poder conversar melhor, tá? Vou chamar de ponto A e ponto B. Desses 2 pontos agora, a gente vai construir uma mediatriz. Como eu já tenho Y, aqui já tem essa medida, eu vou usar a própria medida. Vou encontrar aqui um outro ponto que equidista de A e B. Eu sei que Y já é equidista de A e B, né? Então, já está à mesma distância. Então, a partir disso, eu já tenho aqui que essa semi-reta roxa já é a nossa bissetriz. Bissetriz. Ou seja, a ideia é que, a partir dessa construção, eu faço com que esses 2 ângulos tenham a mesma medida. Qual construção? Centro em Y, marca 2 pontos. Desses 2 pontos, com qualquer medida, a gente marca uma terceira intersecção. E aí, a nossa bissetriz vai ser a semi-reta com origem em Y, passando por essa intersecção. Só que aqui, né, a gente não vai só acreditar que simplesmente dividiu o ângulo em 2 medidas, né? Eu vou justificar para vocês que por que esses 2 ângulos foram divididos em 2 medidas congruentes. Então, para isso, a gente vai olhar para os triângulos. Eu vou pegar aqui e vou traçar o triângulo, 2 triângulos que a gente forma quando a gente determina esses pontos, né? Essas intersecções. Vou chamar esse ponto aqui de ponto C. E o que nós faremos vai ser um processo de olhar para esses 2 triângulos. Tem um triângulo 1, um triângulo 2. Então, vamos lá. Vamos olhar para esses triângulos. Eu tenho o triângulo YAC e eu tenho o triângulo YBC. A minha ideia é, se eu mostrar que esses 2 triângulos são congruentes entre si, ou seja, que todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos também têm a mesma medida, automaticamente eu mostro que esse ângulo mede o mesmo que esse, que é o que eu estou interessada desde o início. Então, para isso, eu vou usar congruência de triângulos, né? Que é um conteúdo aí bastante importante. Então, aqui o nosso objetivo é mostrar que esses triângulos são congruentes. Porque se a gente mostrar que eles são congruentes, né, automaticamente a gente ganha aí que esses 2 ângulos terão a mesma medida. Então, vamos lá, vamos olhar para esses 2 triângulos. Quando a gente olha para esses 2 triângulos, eu tenho algumas informações importantes. Eu sei que YA mede o mesmo que YB. YA é congruente a YB. Por quê? Porque A e B são pontos que pertencem a uma circunferência de centro em Y, raio X centímetros, né? Então, ambos estão na mesma circunferência. Logo, a distância de Y até A é a mesma que Y até B, né? Que é como se fosse o raio dessa circunferência. Eu sei que BC também vai medir o mesmo que AC.
pelo mesmo motivo, né? Por construção. Então, esses dois aqui são congruentes por construção. Oxi. Por construção das circunferências. Você poderia explicar melhor, né? Então, qual circunferência? Centro em Y, raio-x centímetros, intersecção com a semirreta, centro em B, raio-x centímetros, centro em A, raio-x centímetros, né? Ou Y, né? Se essas suas medidas foram diferentes. E aí, eu tenho que YC é um lado comum. Lado comum. Logo, eu tenho aqui um caso onde eu tenho que os três lados desse triângulo têm a mesma medida. Sempre que isso acontecer, necessariamente, eles vão ser triângulos congruentes, né? Então, aqui eu tenho logo por lado. O que é esse lado? Esse é um caso de congruência de triângulos, né? Então, aqui eu tô falando que sempre que eu tenho dois triângulos cujo todos os lados têm a mesma medida, automaticamente eles serão triângulos congruentes. Então, o triângulo YAC, ele vai ser congruente ao triângulo YBC. Você precisa tomar muito cuidado com a ordem que você escreve, porque a ordem que você coloca aqui fala pra gente quais lados serão correspondentes, quais ângulos serão correspondentes. Então, aqui eu fiz YAC, aí aqui eu vou YBC, porque eu tô falando que YA corresponde a YB, AC corresponde a BC, né? Beleza, eu tenho isso, então, logo, por esse caso de congruência de triângulos, esses dois triângulos serão congruentes. Desse modo, o que a gente estava interessado não era mostrar que eles são congruentes, né? O objetivo inicial do problema era mostrar aqui que a medida do ângulo AYC é igual à medida do ângulo CYB. Que a gente estava interessado, mostrar, então, que necessariamente esses dois ângulos aqui, eles terão a mesma medida. É isso que nos interessa, né? Então, perceba que essas medidas que eu uso, o raio, tanto faz. Porque o nosso objetivo é basicamente construir triângulos congruentes, né? E aí, a gente resolve desse modo. E aí, o que vocês acharam? Espero que tenha sido massa aí, justificar. É sempre bom a gente sair do lugar de só reproduzir, só construir e pensar sobre o que a gente está construindo, né? Então, por que que essa construção é válida, por que que ela resolve aí os nossos problemas. Curtiram? Gostaram? Então, gente, curte o vídeo, comenta, se inscreve no canal para dar aquela força. Qualquer dúvida, estamos por aí. E não se esqueça sempre, bora construir?